Graça e paz, rapaziada, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Vida Cristã aqui no estúdio Macroma, em Chapecó. E hoje, honrosamente, estamos recebendo o presbítero Júnior de Lázari. Seja muito bem-vindo, irmão. E daqui a pouco a gente vai entrar num assunto muito bacana que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas, né, Mayara? É isso aí. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Vida Cristã. Você que está nos assistindo aí pela primeira vez, não se esqueça, curta o vídeo, compartilha, manda para todo mundo aí, que eu tenho certeza que essa palavra vai edificar muitas vidas. É isso aí. Não é, Tiago? É isso aí. Seja muito bem-vindo, querido. A palavra está contigo. É um prazer estar aqui com vocês, né? A Mayara fez um convite aí, o Tiago aí, um amigo de longa data também, né? Estamos aí para bater um papo sobre o que é ser um cristão, né, Tiagão? Exatamente. A nossa vida como era anteriormente, o que a gente fazia, o que não fizemos mais. Curiosidades, né, que muitas vezes a gente tem sobre batismo, sobre não batismo. Muita gente tem essa curiosidade. Sobre como andar com Cristo, né? E vamos ver aí se a gente consegue abençoar a vida de alguém, com certeza, né? Sempre existe uma palavra que edifica alguém, né? Sempre existe uma palavra que transforma a vida de alguém e é o que nós esperamos fazer no podcast. Isso mesmo, atingir as pessoas. Talvez eu estive conversando recentemente com algumas pessoas lá no meu trabalho. Às vezes as pessoas elas estão a um passo de se entregar completamente para Jesus, mas ainda não viraram aquela chave. Gera muita dúvida, Gera né? muita dúvida. Muito questionamento. E medo. As pessoas... quando eu convido alguém para o clã, por exemplo, as pessoas... A primeira pergunta que elas me fazem é: mas daí eu vou ter que parar de beber? Eu falei: meu irmão, na Bíblia não fala que tu tem que parar de beber, a escolha é tua. Você vai ter que se limpar de algumas coisas. Você vai ter que tirar o velho da tua vida para poder dar espaço pro novo. Não é, Mayara? É verdade, é isso aí. A respeito da bebida, já que vamos entrar nesse assunto aí, é uma das coisas que eu ouço também, né, Tiago? A respeito da bebida. A palavra de Deus nos fala assim: tudo é lícito, porém nem tudo me convém. Eu era um cara que admirava o tal do vinho. Gostava muito de beber um vinho. Por que eu não bebo mais? Porque se eu beber, eu não posso sair dirigir. Sim. Primeira coisa, né? Então, se não é permitido na lei do homem, não é permitido na lei de Deus. Mas a Bíblia não fala que você não pode beber, né? Porém, ela fala uma coisa bem específica. Se eu escandalizar alguém com as minhas atitudes, eu vou estar pecando. Então, eu, como pastor, como presbítero, não bebo por esse motivo. E geralmente é muito... o que acontece, na verdade, é isso, né? A pessoa começa a beber, bebe uma, bebe duas, e na verdade já começa a escandalizar, né? Às vezes começa a difamar a própria esposa, a própria família, né? E quem tá ao redor. E quem tá ao redor, porque tipo, a bebida, ela tira muito do nosso consciente, né? É a né? primeira porta, Mayara. Qual que é a bebida, qual que é a droga mais lícita no mundo? Não é o álcool? É o álcool. Qual que é? Se você conversar... Eu, por exemplo, sou capelão também, né? Comentei algumas coisas com vocês. Eu tenho um trabalho, às vezes a gente desce 1, 2 vezes por mês nas casas de recuperação. Coca, começa pelo cigarro, coca, né, maconha. A primeira droga que é a porta de entrada é o álcool. É o álcool. O álcool, ele atinge as famílias de uma forma... Ela degrada mais do que se você parar para analisar, do que uma cocaína, do que a pedra. Por quê? Porque ela é mais fácil e mais acessível de ter. Sim, você pode comprar em qualquer lugar e na frente de qualquer um. O álcool, eu vejo por mim. Eu era um cara adepto a cervejas artesanais. Eu ia em festivais de cerveja, todas essas coisas aí. Mas chegou um momento, Júnior, chegou um momento onde não cabia mais. E isso foi antes de eu me batizar. O Espírito Santo ele já vinha me preparando. E eu, por falta de conhecimento, não estava vendo. Então, hoje, quando eu agora... que eu me batizei, desci as águas batismais, eu olho lá atrás, hoje com o conhecimento que eu tenho, até um pouco da teologia, lá com o pastor Beto, né? Os discipulados e tal, eu consegui pontuar todas as vezes que o Espírito Santo tentou falar comigo e eu, por falta de conhecimento, não soube o que estava acontecendo. Sim. E ele começou a me transformar de uma forma tão absurda, excelente, que eu, antes de me converter, eu já não conseguia mais olhar para o álcool, passar perto, muito menos
usá-lo. E eu não tinha acredito... mais a necessidade. Não tinha mais a necessidade. E eu né, Maia? acredito que também, eu acho que todo mundo já passou por isso sobre a bebida, né? Eu mesmo, quando eu me converti, eu tinha uma certa dificuldade de largar a bebida. Eu tinha uma certa dificuldade de largar a bebida. Tanto que eu tive que fazer um jejum de 60 dias jejuando e oração de madrugada, 3 horas da manhã, porque eu falava assim pra Deus: Deus, me tira essa vontade que eu tenho, porque eu não quero mais, entendeu? Eu sei que não me convém mais. E daí Deus trabalhou no meu coração. Hoje eu não posso sentir o cheiro da bebida, da cerveja. Hoje eu não consigo sentir o cheiro, chega da ânsia. É a transformação, né? O Espírito Santo, ele usa N formas para nos convencer, nos ajudar, nos trabalhar, né? O álcool, como a gente estava comentando antes, como ele destrói tanto, o inimigo ele age de uma forma que se torna uma coisa tranquila de você ter. Ele quer te colocar, associando o álcool, a te colocar no meio do ambiente, né? Ah, se você não beber, você não é bem aceito. E não é bem assim, né? Porque... A gente sabe, né, Maior? Desculpa te cortar. Não, imagina. A gente sabe que isso é uma estratégia do inimigo. Sim. Porque se os seus amigos são amigos reais e amigos verdadeiros, eles vão entender a sua transformação. Vai entender. Eu tenho um menino vai fazer 16 anos agora em dezembro. Que exemplo que eu vou estar dando, estando na igreja, ministrando no altar e bebendo. É verdade. Entendeu? Então eu começo a olhar minha família, como melhorou o meu casamento, como melhorou o meu relacionamento com o meu filho. Isso que eu sou, Tiago, pasme, eu sou de berço cristão. Eu nasci dentro da igreja, sabe? Eu tenho um testemunho que eu fui tirado por forceps, né? Aqueles Sim, braços, forceps, né? Eu fui tirado, eu quebrei a clavícula, um monte de coisa. E na segunda semana que a minha mãe já estava em casa, eu estava com 2 para 3 meses, que ela fez a campanha, primeiro dia, na segunda semana nós estávamos na igreja, de repente ela olhou, não tinha mais a bola, não tinha mais as costelas quebradas, não tinha nada. Foi curado. Foi curado instantâneo. Olha então, que incrível. Deus já vem tratando desde do ventre lá, o pastor Júnior, mas o pastor Júnior correu um tempo de ser pastor. Sabe, pastor, então vamos... E tem umas coisas muito importantes que a gente pontuou. A Maiara pontuou algumas coisas aqui que a gente gostaria de abordar contigo. Porque, como a gente falou no início, a gente tem certeza que vai tocar a vida de alguém. Há algumas dúvidas, vamos sanar algumas perguntas de algumas pessoas. Por exemplo, mas isso, vou deixar bem claro para o pessoal de casa que a gente vai estar falando em cima de uma visão pastoral tua. Tá? Você vai falar para as pessoas o que eu vou te perguntar aqui com a tua visão de pastor, como que é de fato, né? Por exemplo, o que significa nascer de novo na fé cristã? Muitas pessoas, elas entendem que existe o batismo, elas entendem que existe você matar o velho homem para nascer um novo homem. Sim. Porém, na prática, pastor, o que essas pessoas precisam entender para chegar ao momento? Me converti. Preciso me batizar ou não? Precisa. O que é o nascer de novo? Mudança de vida. Mudança de atitudes. Nós estávamos falando do álcool agora há pouco, né? Eu bebo, não bebo mais. Entendeu? Mas tem um outro ponto também. O que eu vou te explanar assim para ficar bem claro. Eu me batizei, eu tenho uma saúde, eu vivo bem, eu vou ter uma vida longeva. O que Pedro aconselha? Todos os cristãos têm que ser batizados. O batismo nada mais é que você professar a sua fé em Cristo Jesus. Eu aceitei Jesus, eu me converti, eu sou cristão. Então eu devo me batizar, né? Porém, vocês lembram do ladrão lá na cruz? Sim. Ele não foi batizado. E daí ele foi salvo? Ele se arrependeu Ele foi salvo, na tua hora, opinião, né? Maiara? Você, Thiago? Eu acho que foi. Não, eu acho ou não? É ou não é? É uma pergunta bem, né? Bom, ele estava do lado do pai, né? Tá, o que Jesus falou para ele? Ainda hoje você estará comigo? Olha aí. Essa é a questão. Entendeu? Ele foi salvo, sim. Ele teve a sua última vida, o seu último momento de respirar, de suspiro ali. Ele aceitou Jesus, ele se arrepende. Porque ele se arrepende claramente. Porque o da direita pede perdão e pede para lembrar dele, né? Sim. O da esquerda não. Entendeu? Sim. Então, assim, ele aceitou Jesus, ele entendeu que ele era o Cristo vivo, Cristo ressurreto, ele foi salvo. O que a gente pode associar a isso? Uma pessoa acamada que está em estágio terminal.
Que o projeto de Deus era salvar ela e não trazer ela de volta. Porque tem esses projetos de Deus na vida das pessoas também, né? Então, ela aceitou Jesus, ela se converteu, dali 2 semanas, ela morreu, ela foi salva. Mas se você se arrependeu, você foi curado, você voltou, você começou a trilhar o teu caminho e você não se batizou, como que você vai confessar que você aceitou Jesus realmente? Não tem como. Então, eu já entro nessa dúvida aqui. É verdade, então, que só quem se batiza será salvo? Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer Não será humilhado. Então aí, se você teve a oportunidade, você deve se batizar. Porém, se você falar até o final, se eu não for batizado, eu vou ser salvo, não dá para dizer. Por quê? Se no teu último instante de vida você se arrependeu completamente, Deus, eu queria ter feito isso, por que nós somos salvos? Olha, eu acredito que eu serei salvo porque eu entreguei a minha vida aos pés da cruz, aceitei Jesus como meu único salvador. Isso aí. E você, Maiara, o que você acha? Por que você acha que você vai ser salvo? Porque eu reconheci ele como único e suficiente salvador. Me Também. batizei. Os desci dois as estão águas. certos, mas qual que é o motivo principal? Não é a graça? A graça, claro. A graça te Favor. basta, né? Favor imerecido. Favor imerecido. Entendeu? Então, assim, se a graça de Cristo... Eu até comentei com alguns irmãos ontem no clã, que aquele menino de saudade, se ele se arrepender... Veja bem, olha a atrocidade que ele fez com aquelas crianças. Se ele arrepender do fundo do coração e ele aceitar Jesus, esse cara vai ser salvo. Eu tenho plena certeza disso. Entendeu? Ao ver cristão. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso. Vamos falar de Paulo? Quem era Paulo? Saulo de Tarso. Perseguidor? Quantos cristãos esse Cruel. cara matou? Cruel, Ele matou executador. vários. Quem foi um dos primeiros diáconos ali, não foi Estevão? Quem que estava monitorando o apedrejamento ali, a morte de Estevão? Saulo. E logo após ali ele foi para Damasco e teve encontro com Jesus. Entendeu? Então, como que a gente pode dizer que esse cara não vai ser salvo? Não tem como, entendeu? Por isso que eu digo, o batismo, ele tem que ser edificação, ele tem que ser a profissão da tua fé. A certeza, a firme certeza da sua salvação. Então, se você tem oportunidade, você batize. Para você não entrar nesse talvez não serei salvo. Se você tem certeza da tua salvação, vai se batizar, cara. Pastora, é um passo muito importante na vida da pessoa. Chegar ao momento da conversão, chegar ao momento do batismo. Isso gera dúvida, gera medo. Porque o que acontece? O mundão, ele tem muita coisa boa. Tem, né? tem atrativos, né? E como a gente opta por uma vida limpa, transparente, porque eu vejo da seguinte forma: eu me batizo, eu tiro minha roupa suja para usar uma roupa limpa, nova. Nova criatura. Né? Uma nova criatura, literalmente. Muitas pessoas hoje eu vejo que elas têm medo de se batizar ou de se entregar por medo de perder os prazeres momentâneos da vida. Só que, cara, eu vou te falar uma coisa. Os maiores prazeres... Eu tenho 42 anos. Os maiores prazeres que eu tive nos últimos anos da minha vida foram dentro da igreja. Sabe, isso pode parecer para as pessoas de casa que é um jargão de crente. Não é. Não é. Quando você viver isso de verdade, você vai estar repetindo isso que eu estou falando. É verdade. Até porque também gera muita dúvida do... Ai, porque comigo aconteceu isso. Ai, eu não tô pronta para me batizar. Exatamente. Baita ponto. Baita ponto. Entende? Tipo, porque quando eu fui me batizar, eu fiquei 1 mês. Será que eu me batizo? Será que eu não me batismo? Eu não tô pronta. Eu sou pecadora, sabe? Veio muito isso na minha cabeça. Até que eu cheguei um dia pra minha amiga era cristã, cantava na igreja, dela falou bem assim: Maiara, se tu for depender de você nunca estará pronta. Você nunca vai estar. Nunca vai estar. E daí ela abriu meus olhos. E daí eu desci as águas sozinha. Eu sou a única pessoa da minha família cristã. Eu não fui com a minha mãe, meu pai não tava, eu desci sozinha. Mas pra mim... Foi 10. Não teve, sabe? Foi muito... Salomão fala no final de sua vida em Eclesiastes que é um tempo pra tudo, né? Eu acredito fielmente nisso. Eu Um também. tempo pra você chorar, um tempo pra sofrer, um tempo pra nascer, um tempo pra morrer. E uma das coisas que a gente tem que entender, como você falou, é que é o processo. E eu entendo assim que cada pessoa tem um processo diferente. Veja bem, você veio para Cristo e não largou mais não, né? Não.
eu nasci dentro de um berço cristão. Meus irmãos também são pastores. Minha mãe é evangelista. Olha entendeu? Sabe? Serviu a Cristo. Aí tá com 80, vai fazer 82 anos. Se converteu ali nos 40. E são 40 e poucos anos aí servindo a Cristo. Diaconisa, tudo. Sabe aquele negócio assim de... O que precisar fazer, até puxar tijolo para construir igreja foi, né? Eu vivi uma fase fora da igreja. Entendeu? Como você falou, são atrativos? São atrativos. Coisas assim que são prazeres momentâneos. Isso é verdade, né? Mas as maiores viagens, como a gente fala, as maiores loucuras assim que eu vivenciei de prazer, de alegria, foi dentro da igreja, né? Foi dentro da igreja, foi num encontro com Deus, foi num retiro de jovens, num retiro para casais, sabe? São coisas que a gente vive que não tem lá fora. Sim. Porque assim, ó, são experiências ali de meia hora, 40 minutos que você tem, que você tá num êxtase ali, que você tem uma paz interior que droga nenhuma, que depois que acaba aquele efeito, né, Thiago? Não sei se você também chegou a ter essa infelicidade de usar. Já. Tem aquela escuridão, tem aquela dor, aquele vazio interior, assim. E, cara, quando você está na igreja, tem Cristo. A graça sustenta, né? A graça me basta, né? Você falou ali que faltava alguma coisa, falta alguma coisa, aquele empurrãozinho. A palavra fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Certo? Tem uma palavra que eu falo para toda pessoa que eu vou atender, que eu vou conversar quando está com dúvida. Jesus Cristo fala assim: venha para mim do jeito que você está. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, daí tem a vírgulazinha, e ele tudo fará. Porque a nossa salvação, nós voltando e englobando tudo isso junto, a nossa salvação, o nosso viver para Cristo é por causa dele. E em Coríntios fala que até isso provém dele. E não é pelas nossas obras, não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou um crente bom, eu faço boa ação, né? Eu falei para vocês, eu sou capelão, tá? Eu faço aqueles trabalhos, tá legal. Mas nem por causa disso. Porque é para nós não nos vangloriarmos. Nós não queremos desfrutar ou querer repartir a glória com Deus. A glória é de Deus. Sim. Tudo é por Ele, tudo é para Ele e por Ele. Entendeu? Uma que a gente não vai pro céu por causa das nossas obras aqui na Terra. Até porque a Bíblia também fala se a tua fé é morta... Não, se as tuas obras... A fé sem obras é morta. Isso. Você tem que ter boas obras? Tem. Mas não é por causa das obras que você vai ser salvo. Isso. É como a gente falou antes. Mas isso é por causa da graça. É muito fácil as pessoas se confundirem com isso. Porque, ó, eu vou fazer um dízimo aí de 10 mil reais e vou pro céu. E você sabe que o dízimo não é procedente de salvação. Exatamente. É um mandamento do procurante ser fiel. Não, nem vamos entrar em conversa financeira, porque não é o foco do nosso programa falar nisso. Mas essa é uma realidade de dúvida, porque as pessoas, às vezes, elas acham que estando na igreja todo domingo, ajoelhando, tendo aquela Bíblia aberta no Salmo 91... Salmo 91, dizimando, levando alguém para casa, fazendo boa ação, é por causa disso vai ser salvo. Não. Sabe, eu vejo... Eu tava vendo esses dias, passou pela minha timeline lá no Facebook, quando as pessoas vão a uma vila mais humilde fazer levar uma cesta básica, levar roupa, levar calçado, aí ela pede para tirar uma foto entregando o negócio pra pessoa. Rapaz, isso me incomoda. Eu também. Isso é uma coisa que me tira do sério, cara, porque eu vejo da seguinte forma: nós temos o pastor Abel da Begete, meu amigo, que faz um trabalho fenomenal com a associação. E sabe o que acontece, cara? Eles não ficam escancarando isso na cara das pessoas, porque não tem necessidade. O bem é feito. Você sabe quantas pessoas que o pastor Abel ajuda mensalmente? Não faço ideia, cara. Mais de 150. 150 regulares, famílias. Então aí pode colocar mais de 400 pessoas que são ajudadas por uma associação que é vinculada com a igreja, sim, é sustentada. É o braço social da igreja. Isso, é o braço social, porém a gente não cobra nada além da pessoa e nem se mostra, né? A pessoa olha lá, não tem nada, o que a Bíblia fala? É por amor, né? O que é um dos principais mandamentos que a Bíblia fala a respeito disso? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Exatamente. Tenha um bom coração. Você que está ouvindo nós aí. Tenha um bom coração. Faça suas boas obras, mas entenda. Você não vai ser salvo por causa disso. Você vai ser salvo porque o Pai entregou o seu Filho por amor a mim e a você. O que João 3,16 fala? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Salvação. Entendeu? Começa a pegar as pegadinhas. Que nele crer. Não pereça, mas tenha vida eterna.
Leia o 17, porque o pessoal só leu o 16. Ele foi mandado para salvar o mundo, não para julgar. Sabe, boas ações, elas são sempre bem-vindas. Tu tem que fazer boas ações. Sim, claro. Mas com o coração no lugar certo. Sempre sem Olha, querer se mostrar, sem querer se vangloriar, exato, né? é isso que eu ia falar agora. O nosso programa aqui, pastor, o nosso programa não é para mostrar a Maiara, não é para mostrar o Tiago, não é para mostrar o presbítero Júnior. É para a gente transmitir a palavra. A gente quer falar sobre a palavra, a gente quer que a palavra chegue até pessoas que talvez elas não consigam de outra forma ter acesso. Hoje é mais fácil você abrir, isso infelizmente, é mais fácil a pessoa abrir um Instagram, alguma coisa e ler algo bíblico do que ler a Bíblia. Ou ir na igreja, né? Então ou ir na igreja. Então a gente, na nossa humilde inocência, digamos assim, a gente está apostando tudo em fazer as pessoas absorverem a palavra através de mídias, sabe? Porque se é o único acesso que o pessoal está tendo hoje... É um braço. E é o que procuram, a gente vai entrar por ali na vida delas, sabe? Exatamente. Você sabe que Paulo chegou para pregar na Grécia? Paulo, numa das viagens missionárias, ele chegou para pregar na Grécia. E na Grécia, você sabe que é o lugar que tem... A maioria do lugar que tem muitos deuses, né? Sim. É deus disso, deus da tenda, não sei o quê, não sei o quê... Acho que deve ter Deus até para tomar um café, né? Deus da cebola roxa também. Deus da cebola roxa. Ei, Tiago. E ele viu um altar levantado lá, e eu não me lembro o exato nome, porque eu não quero falar errado, mas era Epidíteres, se eu não me engano o nome dessa pessoa que tinha levantado esse altar. Porque existia uma praga muito grande, ele levantou esse altar para essa... Ele veio, foi convidado pelos anciões ali. E ele cria no Deus vivo. Olha só. Entendeu? E ele levantou esse altar e a praga cessou. Paulo sabia dessa história. Entendeu? Paulo era muito estranho. Eu sou muito fã de Paulo, sabe? Depois de Jesus no Novo Testamento, perdão, para mim, é o cara que mais influenciou e disseminou o evangelho, sabe? É um cara fora de sério. E o que ele fez? Qual foi a estratégia? Ele viu aquele altar. E ele sabia que era o altar do Deus desconhecido. O que ele chegou? Eu vim aqui falar sobre o Deus desse altar, o Deus desconhecido. Daí ele lascou pregar. Porque é uma estratégia. Cada lugar que ele chegava, ele usava um ponto cultural, uma coisa que estava acontecendo, um fato, um fenômeno, alguma coisa para falar de Jesus. E o podcast hoje, meus amigos, é uma rede social. A gente vê mais isso do que lê a Bíblia. Infelizmente, como vocês falaram, infelizmente, né? A gente aconselha, nós como pastores, a gente tá numa pegada da pessoal nem ir com o celular pro aplicativo na igreja. Abrir a palavra de Deus. Levar a Bíblia. Porque hoje é a maior física, dificuldade, né? A Bíblia né? é física, entendeu? Hoje, no mundo em que vivemos, a nossa maior dificuldade é realmente pegar um livro ou é realmente pegar a Bíblia e ler, né? Não, o livro você pega, a Bíblia você não pega. Exatamente. Mas ainda existe, né? Qual que é a forma de você falar com Deus, Tiago? Lendo a Bíblia, não? Não. Eu posso estar enganado, mas a minha forma que tem funcionado comigo é dobrando o joelho, orando. É oração. E outra coisa que eu quero falar aqui, eu acho que você há de concordar comigo. Hoje, infelizmente, as pessoas têm buscado a igreja para pedir bênção, pedir milagre, pedir tudo que elas precisam. A igreja hoje, não falando de placa de igreja, falando de igrejas. É geral. Elas têm servido como uma farmácia, como um hospital do sofredor. Por quê? A pessoa tá lá, tá numa situação que ela mesma fez acontecer. Muitas vezes. Ela gerou esse problema. Ela gerou o problema, ela busca na igreja a solução. Tudo bem, Deus é Deus. Ele vai te solucionar. Ele tá aí pra isso, né? Porém, quando a pessoa recebe tudo que ela pediu, ela não volta mais. É, exatamente. Só vai para receber. O que eu vejo muito hoje é pedir. Agora, poucos estão indo agradecer. Sabe qual que é o problema? Eles estão querendo a bênção do Deus vivo e não a palavra do Deus vivo. Eles querem conhecer a bênção, mas não o Deus. Para muitas pessoas a palavra pesa. Às Claro vezes que pesa. A Bíblia, você sabe muito bem disso, a Bíblia não é só amor. E quando você chega na parte que a Bíblia te desmonta a pau, literalmente, muita gente corre. Respondendo a tua pergunta, a forma de falar com Deus é orando. E como que Deus fala com você? Com a Bíblia. Aí, a Bíblia é um canal, é um link. Qual que é a palavra de Deus? Deus fala, ele é audível. Eu já tive essa oportunidade, essa experiência com Deus, de ouvir ele falar em ministrações comigo. Mas o diário, o dia a dia, é você lendo a palavra.
Que é a única maneira dele falar conosco, né? E na Bíblia física, meu amigo. No Porque teu assim, secreto. ó, no secreto, você vai lá e tira. Ah, mas eu tenho só 15 minutos. Tira esses 15 minutos. Cara, tira 15 minutos. Tira esses 15 minutos. Se você não vai ter um tempo de 24 horas, que é o teu dia, né? O teu tempo durante o dia, de 24 horas, não tirar pelo menos 10 minutinhos pra falar com Deus? Já era. Você sabe que o não de Deus, ele é mais real e vivo do que o sim? Sim, eu tenho plena certeza disso. Quer que eu te prove? No Novo e no Velho Testamento? O que está escrito em Êxodo 20? Que Deus revelou a Moisés uma tábula escrita pelas mãos dele? Não é os 10 mandamentos? Sim. Sim. Quantos não tem nos 10 mandamentos e quantos sim tem? Que loucura. São 7 não, né? Se eu não me engano. Que loucura. É. Aí assim, ó, vamos para o trato que eu tenho uma palavra ministrada a respeito disso, que é de pai para filho. O que é Deus para mim? O que é Deus para você? Deus é pai. Você fala mais sim pro teu filho, Tiago, ou mais não? Eu falo mais não. Eu também. Como que um pai amoroso vai largar tudo na tua mão? Exatamente. Nós não estamos prontos para viver todas as bênçãos de Deus. É por isso que assim, ó, eu como pastor, eu sou um pastor mais tradicional, tá? Qual que é o foco do meu ministério? O meu ministério já foi revelado que é apacentar e cuidar de vidas. Casais, pessoas com problemas, entendeu? Eu prego salvação e cura divina e bem-estar. Sabe aquela palavra que a gente fala, é palavra coach, é bom, tá? Cara, é legal, você tem que ouvir, mas você tem que ouvir uma palavra viva. Você tem que falar, como você falou antes ali, arrebentar. Tem que falar assim, cara, se você está prostituindo, você não vai para o céu, porque você está fornicando, entendeu? Essas palavras a gente tem que ouvir. O cristão, para ele ser um cristão forjado e maduro, aí de repente você está ouvindo pela primeira vez a palavra de Deus. Ah, esse cara é louco. Não, eu não sou louco, eu quero que você melhore. Eu quero que você entre já, assim, entendendo o que você pode e o que você não pode fazer. Aí você vai perguntar para mim assim, é fácil fazer isso? Não. Não é fácil. Você querer andar com Cristo tem que ser uma escolha sua. Você tem... O que é o evangelho? Qual que é uma das palavras que mais disseminam e representam o evangelho? Renúncia. Obediência. Obediência e renúncia. Eu tenho que renunciar um monte de coisa que eu tenho no meu cotidiano diário para poder viver com Cristo. Entendeu? Não existe uma fórmula fácil de ser cristão. Existe uma fórmula fácil de você ser abençoada por Cristo, entendeu? Porque Cristo é amor. As pessoas, na verdade, elas querem Jesus, mas elas querem ser do jeito delas, né? Ai, se Jesus me ama, vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. E na verdade é o contrário. Acontece isso mesmo. Acontece isso. Na verdade é o contrário. Eu sei porque eu tenho um monte de amigos que são do mundo e eles falam isso. Ai, se eu gosto de... Ai, se Jesus a quiser hora que eu não senti mais o desejo, eu vou... Sabe, a hora que eu não... Tu sabe o que uma das coisas que me mantém na estrada para a porta estreita é a dificuldade em ser crente. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora é fácil. Muito fácil. Você tem tudo. E no mundo nosso, no mundo de cristão, que a gente renuncia muitas coisas, a gente tem uma obediência maior do que a gente nunca teve antes. Para mim, é prazeroso levantar todo dia de manhã, fazer minha oração, fazer meu devocional e matar mais um leão. Um leão por dia. Um leão por dia. Eu sinto prazer nisso. Eu sinto prazer em ter mais um dia com o meu pai. Eu sinto prazer em poder acordar, encher meus pulmões, né? Encher eles de ar e falar, pai, obrigado. Porque as misericórdias se renovaram toda manhã e por causa disso eu consegui levantar, né? Exato. O que Jesus fala em Mateus e em Marcos? No mundo tereis aflição, mas você tem que ter bom ânimo. Bom ânimo. Se você não tiver um bom... Porque assim, ó, a sua boca, ela professa um monte de palavras. Tanto de bênção como de maldição. Sim. Né? E Provérbios fala que a língua do homem, ela é abençoadora tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você levantar o seu dia, meu dia, eu tô cansado, eu tô exausto, eu não dormi bem...
Cara, acontece isso, você levanta com dor toda. Mas, cara, não, meu dia vai ser uma bênção, meu dia vai ser abençoado. Obrigado, Deus, porque suas misericórdias se renovaram. Tem gente no hospital travado, tudo quanto é coisa. E eu tô aqui cheio de saúde, eu vou poder trabalhar, eu vou poder ter um dia. Obrigado, Deus, pelo meu carro, obrigado pela minha moto, obrigado porque eu tenho um pão pra tomar um café. Obrigado porque hoje, Deus, o Senhor providenciou que eu vou poder ir numa padaria tomar um café, entendeu? Não chove dentro da minha casa. E é isso aí, é bênção, cara. Sabe o chifrudo lá embaixo? Ele é crente. Ele acredita em Deus, porém ele não obedece. Ele sabe muito mais Sabe? que nós. E o que acontece? Todo Crê, dia, estremece e não obedece. todo dia, cara, quando você acorda bem, o inferno se levanta. Você Com não, certeza. Tu dobrou teu joelho, o inferno se levanta, ele vai dar um jeito de estragar o teu dia. Cabe a nós, cristãos, saber onde está o nosso coração e como lidar com isso. Chegando nisso, pastor, o Espírito Santo está me incomodando aqui para te fazer uma pergunta. A gente convive com muitos pastores. Eu, principalmente, eu tenho um convívio diário com pastores, com presbíteros, com líderes de clã e afins. Então, eu tenho... Lideranças. Eu sempre consigo aprender algo. Todo dia eu aprendo alguma coisa nova. E eu queria saber de ti, como pai de família, como marido, como presbítero, né? Qual que é o legado que você quer deixar? O que você quer que as pessoas falem e pensem quando surgir o teu nome numa roda de conversa? Um cara cristão fiel verdadeiro. Sabe? Aquela pessoa que já foi errante, já foi nervosa, já encarou briga, mas que teve Cristo na vida e foi transformado. Que maravilha. Sabe? Aquela pessoa assim que não pensava duas vezes para arrumar uma encrenca, para ir em bebedeira, festa, rave e tudo mais, mas que a partir do momento que decidiu viver com Cristo, é uma nova criatura verdadeira e que prefere ajudar do que ser ajudado. Que legal, cara. Eu tenho certeza absoluta que quem está assistindo isso aqui vai se identificar com isso. E vai querer saber mais. Vai querer buscar da água dessa fonte que nós tomamos. Sabe? A água jorra direto. É a gente que tem que querer beber. Exatamente. Cristo fala, aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Que legal. Sabe, quando ele está lá no poço com a samaritana lá, ela fala assim, mas você sabe quem que eu sou? Você não pode estar aqui essa comigo. É uma passagem muito sabe? legal. É espetacular, porque Jesus quebra paradigmas em todo o seu ministério. Ele muda o roteiro dele para ir até lá. Até lá, para poder descer lá. Porque se lembra que os discípulos, a gente vai por aqui, por quê? Ele sabia, ele é onipresente. E eles não queriam de jeito nenhum. Não queriam, por quê? Porque eles porque eram judeus e não queriam se bater com os samaritanos. E quando a gente escuta que Deus sabe de todas as coisas, tá aí a prova. Exato. Ele sabia de tudo, ele sabia antes que ele ia encontrar com a mulher. Era uma forma de a gente trazer pro nosso hoje que não interessa se você é um drogado, se você prostituiu, se você matou alguém. Entendeu? Qual que era a situação daquela mulher? Sim, era exato. Era o fundo do poço, Ela não era cara. uma prostituta? Sim, ela tava... Quantos maridos ela já teve? 5, 6. Ela era uma pedra de tropeço. Ela não era uma pedra. Era um iceberg de tropeço. Um britador ali, né? E foi salva, cara. Foi salva, porque assim... Viu? Você que tá ouvindo isso em casa, você acha que você tá na pior, você acha que ninguém gosta de ti, você acha que você é um peso na terra. Não, meu irmão, você pode ser salvo. Bota teu coração no lugar. Você pode ser salvo. Com certeza, com certeza. Cristo te basta. Júnior, agora só para nós encerrar, eu tenho uma pergunta que eu acredito que a maioria das pessoas deve se perguntar. No momento da dificuldade, no momento que você é cristão, no momento da dificuldade, como você faz para permanecer firme na fé, mesmo passando por necessidade, mesmo passando por alguma determinada crise, como permanecer? Você tem que ter fé. A primeira coisa, você tem que ter fé. A palavra de Deus fala que a fé é o firme fundamento de todas as coisas que nós cremos, porém não vemos. Entendeu? O vento. Crer naquilo que não pode ver. Você não vê o vento, mas você sabe que ele tá ali. Deus é a mesma coisa, o Espírito Santo é a mesma coisa. Qual que é a coisa num casamento ou na vida de uma pessoa que mais bate, que mais incomoda? A primeira é a saúde, né? Você estando com saúde, você tá bem. Certo? Concorda comigo? A segunda é a parte financeira. Tendo os pila, tá tudo certo. Tu dá um jeito. Se não tem... Os denários. Se tu tá com os denários em dia Se tu tá com os denários em dia, tu tá salvo. Matheus, velho. Eu sou CLT, né? A parte de pastoral é todo voluntária. A igreja não me ajuda e eu não peço, porque Cristo me ajuda demais, sabe?
E eu presto serviço fora do horário comercial. E faço instalação, umas coisas aí. É legal, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer. E eu tive um problema de hérnia na cervical. Então eu passei 90 dias afastado quase da empresa. Bah. Aí não podendo fazer as outras coisas. Daí você que tá ouvindo, que já passou pelo INSS, tu sabe o que é. Se você ganha 5, vai para 2. Então assim, cara, não atrasou nada. Faltou alguma coisa? Não falta. Eu vou te dizer uma coisa. Deus provê. E a minha esposa é testemunha. Ela tava mais preocupada do que eu. Olha. Sabe aquela pessoa que tava assim, ó? Eu tô vivendo de glória em glória. De glória em glória, cara. Olha, eu fui pra igreja um dia e eu tinha na minha conta, se eu não me engano, R$70. Eu fui lá... Pô, mais que eu, pô. Digitei 50. Disse, não, Deus, é mais da metade. Não foi que nem a viúva lá, mas foi quase. Vocês não sabem. Eu vou falar o valor, tá, Fala, Thiago? cara. Porque eu vou falar o valor, porque a gente aqui tá entre irmãos, né? Fala que depois a gente vai pedir um Eu pedaço. ganhei R$400. Poxa vida. Antes do final do culto. Glória A pessoa a Deus. chegou e falou assim, pastor, eu quero te abençoar, porque Deus falou que cara, eu praticamente lagrimou, sabe? Lagrimou, meu... Eu disse, Deus, tu é fiel de verdade. Mesmo cada dia a gente vê que você é fiel de verdade. O Senhor nos ama, sabe? E mais outras coisas que aconteceram, sabe? Assim, cara, eu queria uma coisa diferente. Eu queria uma resposta de Deus, sabe? Você ofertar na vida de pessoas, você ir cuidar pessoas, sabe? Isso é prazeroso. Assim, você consegue se alimentar. Para você viver com Cristo, é uma luta diária. Para você se manter firme, você tem que ter fé. Outra coisa, você entrou na igreja e se batizou. Tenha um discipulador de confiança. Não entregue os seus segredos para qualquer pessoa. Primeiro, procure ser discipulado por um pastor, tenha um relacionamento, porque aquele pastor vai te indicar uma pessoa legal. Uhum. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser pastor para ser teu discipulador. Não. A gente, dentro nós que somos membros da JET, a gente tem várias pessoas que é liderança ali, que é líder de clã, pessoas do salva-vidas que são excepcionais. A gente sabe que tem pessoas que poderiam ser pastores e não querem usar o altar. Sim, eu conheço vários. Nós conhecemos vários, né? Uhum. Não querem usar o altar e são pessoas que são canal de bênção, têm um conhecimento vasto. Sim. Que você se impressiona de ver essas pessoas. E você tá lá, de repente, você como pastor, numa dúvida em algumas coisas, você chega, pastor, mas em tal lugar... Aí parece que é verdade. Você precisa ser batizado, ter fé e cuidar com quem você anda. Porque me diga com quem tu andas e eu sei quem tu és. Né? É verdade, gente, assim, ó. Se você parar para analisar, quando o rei Nabucodonosor, é o rei Nabucodonosor, se eu não me engano, ou é o filho do rei Nabucodonosor, ele foi pedir para os anciões, vamos entrar em guerra com o povo? Aí eles, não, vamos cuidar. Ah, não, perdão. Vamos cobrar mais impostos para ser amado? Que tá a coisa? Ou vamos cuidar? Não, Deus, os antigos falaram, né? Os mais anciões, não faça isso porque o povo vai ficar bravo, E daí ele foi conversar com os mais novos, os mais que derretiam com o popular. Aí, vamos aumentar isso aí para você mostrar que você é o rei. O que aconteceu? O povo saiu de Israel e começou a se dispersar. Por quê? Quem não tem sabedoria para te ensinar. E você pode notar, aquelas pessoas que são fiéis frequentadoras dos cultos, né? Que vão para um clã, elas têm o que te falar. Por quê? Quem não senta para ouvir, não serve para ensinar. Exatamente. Você tem que procurar alguém que... Eu sempre digo quando eu convido o pessoal pro clã, lá no altar. Alguém conhece o clã? O que é clã? Não sabe? Clã é uma reunião, né? É um ciclo de pessoas ali. Você vai debater a palavra. Ande com quem professa a sua mesma fé. Amém. Né? Que esteja no mesmo propósito. Aí, né? Que esteja no mesmo propósito, andando do mesmo jeito. Sabe, pastor, eu tô muito feliz que tu veio aqui. Eu tô muito feliz que tu aceitou o nosso convite. A Mayara convidou, né? E eu tenho certeza absoluta que as pessoas de casa vão aproveitar. Vai ser feito cortes disso aqui. A gente vai estar distribuindo nas redes sociais. Eu tenho certeza, pastor, que a tua palavra, tudo que tu falou hoje aqui, tudo que teu coração, né? A gente sabe que isso foi o Espírito Santo que conduziu tudo isso aqui. A gente tem plena certeza disso e a gente dá glórias a isso. Mas, infelizmente, a gente chegou no final. Eu acho que a gente tem muito para falar.
A gente tem muito para falar e como a gente tem feito com outros convidados, a gente vai bolar uma parte 2 de algumas conversas. A gente vai tentar... Estamos à disposição. A gente vai tentar entregar um pouco mais para as pessoas, porque esse é o intuito do programa. A Mayara vai dar um salve aí para os nossos patrocinadores e no final, depois que ela terminar, você deixa uma mensagem, algo que queima no teu coração, algo que você ouviu, algo que você vive para o pessoal de casa daí, tá bom? Vamos lá. É isso aí. Então, galera, como vocês bem sabem, hoje nós estamos aqui mais uma vez gravando o nosso podcast no estúdio Macroma. Como vocês podem ver, o estúdio ele é perfeito para quem quer fazer um podcast, para quem quiser gravar o seu programa. Então, você que está precisando de qualquer parte de soluções de audiovisual, você pode ter certeza que a Macroma Produções ela vai atender todas as suas necessidades. Então, você que está precisando de qualquer cobertura para evento, fale aqui com a Macroma Produções, porque eu tenho certeza que eles vão fazer o melhor e entregar o melhor para você. Assim como o nosso podcast também, né? Exatamente, o nosso podcast está aqui para entregar o que tem de melhor, porque a gente quer que você entenda, que você saiba, que você viva tudo que a gente pode proporcionar para vocês. A gente bolou, a Mayara, no caso, bolou esse podcast, eu fui convidado para participar com ela, mas o intuito aqui é fazer vocês de casa entenderem que Deus é o único e suficiente. Eu vou te falar um testemunho rapidinho aqui, eu tive um pré-infarto esses dias atrás aí. Eu fiquei sabendo. E aí, uma das coisas que o médico me receitou foi antidepressivo. Só que eu nunca tomei. Por quê? Porque Deus me basta, sabe? Amém. Pastor, esquecemos de uma coisa muito importante. Esquecemos de duas coisas muito importantes. Duas coisas importantes. Slock e Brasitália. Fala aí, você que comanda. Então, hoje nós também temos agora nossos patrocinadores oficial, né? Que é o Slock Energéticos. Sem eles, nosso podcast não seria mais alegre, né? É, porque eles nos abastecem muito bem. Né? É bom. É isso aí, nossos patrocinadores oficial. Hoje nós também temos a Brasitália aqui, ó. Ela até mandou aqui pra nós uns biscoitinhos da sorte aqui, ó, gente, ó. Um brinde aí pra nós. Depois nós vamos abrir e ver qual que é a mensagem. E, claro que, sem deixar de falar pra vocês que nosso verdadeiro intuito do nosso podcast é você que está nos assistindo, levar o evangelho para você, edificar a sua vida. E, claro, né, o nosso propósito e o nosso foco maior é a nossa ONG, né? Hoje nós somos apoiador da ONG em Love Hills, lá na África, no país Níger. A gente está focando muito nessa ONG porque Deus ele colocou no nosso coração para nós ajudar essas crianças que estão lá. Então, a gente precisa focar muito nisso e tenho certeza que cada visualização é importante para nós. Porque não é só para o podcast, mas é cada visualização, cada compartilhamento que você fazer desse vídeo, cada pessoa que se inscrever no nosso canal vai estar contribuindo futuramente para nós ajudar essa ONG, né? Porque nada vem para nós, nada vai vir para nós. Então, você que estiver assistindo esse vídeo, você quiser assistir mais vídeos sobre a ONG, você entra lá no nosso Instagram ou entra lá no Instagram Love Hills, você vai conhecer um pouco do projeto do pessoal lá e tenho certeza que você vai se comover assim como nós se comovemos, não é, Isso Thiago? aí. E dito isso, pastor, então, qual a mensagem que você quer deixar pra galera aí? Qual a virada que você quer na sua vida? Uau! Qual a virada? Qual a virada que você quer na sua vida? A palavra de Deus nos fala no livro de Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 9, sobre a transformação na vida de Paulo. Como Paulo era um perseguidor, assim como a gente comentou antes, e como ele se tornou um ministro da palavra de Deus. Como ele deixou-se influenciar pelo Espírito Santo. E isso é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, o que te precisa acontecer ainda para você aceitar a Jesus de maneira real? De se tornar o fiel Senhor na sua vida. Você precisa perder um familiar, você precisa perder um braço, você precisa entrar numa doença terminal? Cara, venha para Cristo, Cristo te basta. A maior viagem, as maiores doideiras que você vai ter na vida vai ser com Cristo. É isso aí. Isso aí, né? Uau, Jesus! Pastor, muito obrigado. Eu desejo uma vida plena. Amém. Que o Espírito Santo ele continue te inspirando e te enchendo com óleo santo. Amém. Que você possa abençoar muitas pessoas, muitas famílias. Que muitas pessoas venham a mudar de vida, mudar de situação através da tua palavra. Amém. Que seja bom? Cristo sempre na vida, né? Meu irmão,
vai, não peques mais. Tamo junto. Cristo te basta, né?